Oi, gente, olha quem voltou. Eu queria agradecer todo mundo que me manda mensagem. Eu sei que eu não tenho uma frequência de post no canal, mas eu fico muito feliz de receber as mensagens de vocês, dizendo que eu ajudei de alguma forma, que vocês gostaram do conteúdo e pedidos para eu fazer mais conteúdos e postar mais coisas aqui. E eu vou tentar. Eu sempre falo que eu vou tentar e não faço, mas dessa vez eu realmente vou tentar ser mais disciplinada e postar mais coisas aqui, não só relacionadas ao processo de trainee, mas também de diversas coisas sobre processo seletivo, sobre mudança de carreira. Então, quando eu comecei esse canal alguns anos atrás, eu era trainee, e isso já fazem alguns anos, então eu já adquiri outras experiências, eu já mudei de empresa, então, e eu também conheci muitas pessoas nesse meio, muito legal, que eu também posso trazer aqui pra gente conversar. Então, eu vou tentar trazer mais conteúdo. Mas, por enquanto, eu postei 2 vídeos, então eu tô postando esse e tem mais a live que eu fiz com um grande amigo meu, se vocês puderem assistir. Eu coloquei a minutagem nos comentários, então acompanhe. A gente fala sobre dinâmica de grupo, que eu sei que ainda é um tema bem falado. E agora cada vez mais vamos falar sobre isso. Então assistam, tá super legal o bate-papo. E hoje, como vocês viram no título, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre como a pandemia mudou o cenário dos processos de trainee. Hoje as empresas elas estão mudando muito o comportamento e o olhar dela para os funcionários e para os colaboradores. Antes, quando a gente, o acesso à faculdade era um pouco mais difícil, as pessoas, não era todo mundo que tinha diploma, era muito valorizado. Quem tinha um bom diploma, a formação que tinha, então engenharia, ADM, eram cursos que sempre saíam na frente, tinham mais oportunidades. E também, se você fazia uma particular, uma pública, o tipo da faculdade, a região que você morava, importava muito. Hoje, o acesso à faculdade é muito mais aberto. A gente já conversou sobre isso em alguns outros vídeos, sobre como as pessoas às vezes têm até os mesmos perfis, porque fizeram as mesmas faculdades, os mesmos cursos, todo mundo teve a mesma experiência, fez iniciação científica, fez TCC, fez um estágio. Então as pessoas estão cada vez com um perfil mais parecido, seguindo aí mais uma padronização de coisas que fazem, todo mundo, faz intercâmbio. E o que acontece com isso? As pessoas elas têm perfis diferentes e elas têm competências diferentes, elas são diferentes. E as competências técnicas são mais fáceis de ser ensinada. Então, você não aprendeu a ler? Você não aprendeu a escrever? Antes você não sabia. Isso é uma coisa que você pode ser ensinada. Agora, os comportamentos, os valores, são coisas muito mais difíceis. Então, as empresas elas estão se preocupando mais com isso. Elas estão olhando mais para soft skills, que são aquelas habilidades humanas. Então, por exemplo, empatia. Se vocês quiserem um vídeo sobre mais quais são as soft skills, como desenvolver e tal, mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso voltar aqui e trazer e falar mais sobre isso. Mas basicamente, as empresas estão se preocupando mais com o perfil do candidato do que com a sua formação, do que com a sua experiência e mais com o que ele tem para agregar, qual que é a vivência dele. E isso é muito legal. Desde que eu comecei o processo de trainee a fazer lá atrás, há quase 4, 5 anos atrás, as empresas elas começaram a ter esse olhar, mas ainda não estava amadurecido. E era muito mais um olhar de eu tenho esse perfil, eu quero esse tipo de pessoa para ser trainee, então eles iam meio que focado nisso. Só que o que acontece? Você tem uma parcela só da população. Então, normalmente, quem passava no trainee? Quem tinha uma boa faculdade, quem tinha língua, então, tinha o inglês, que fluente, a gente também já falou sobre isso, que inglês não era uma coisa a mais, era uma obrigação, todo mundo tinha. Se você não tinha inglês, você nem passava para as etapas. Então, todo mundo tinha intercâmbio, ou algum tipo de vivência internacional, todo mundo tinha cursos que são cursos um pouquinho mais que pessoas que têm mais acesso à educação e a melhores faculdades fazem.
Então, era um processo não tão diverso. Era muito difícil uma pessoa que não teve uma trajetória privilegiada conseguir passar num processo de trainee. Inclusive, eu não tinha o perfil do trainee, que é o perfil que eles procuravam. Eu até já contei para vocês que eu passei no processo muito pela minha determinação, por estudar a empresa, por ter aquele brilho nos olhos, e não pelo meu perfil. Mas a maioria dos trainees, todos têm o mesmo perfil. Então, independente da empresa, todos tinham aquela carinha. Só que o que está acontecendo agora? Bom, vocês viram na pandemia como a gente está cobrando mais que as marcas elas tenham valores e propósitos, assim como os influencers e as pessoas que a gente acompanha. Então tiveram vários casos durante a pandemia de pessoas que furaram a quarentena e foram massacrados. A cultura do cancelamento está muito forte. E eu não vou entrar em juízo de valor, em falar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, mas fato é, cada vez mais a gente procura propósito, humanidade, empatia e diversidade. Então, as empresas acordaram para entender que elas não precisam só de um perfil de pessoa, não. Tem toda uma parcela da população que não estava conseguindo ter uma oportunidade de acessar, de entrar nas empresas, porque tinha alguns critérios que não permitiam. Então, por exemplo, se você não teve uma vida privilegiada que te permitiu fazer inglês, ou você não conseguiu ser autodidata, a gente sabe que cada um tem uma realidade. Mas se você não tinha inglês, você nem tinha chance de fazer um processo de trainee. Aí o que acontece? Vem a Bayer, que é uma empresa enorme da indústria farmacêutica, e fala: olha, estamos tirando o critério de inglês do nosso processo seletivo. O que isso significa? Significa que mais pessoas conseguem acessar o processo e ter uma oportunidade. E eis que, numa quebra de tabu muito grande aqui no Brasil, porque essa iniciativa já é realizada em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm programas muito fortes para a inclusão de minorias dentro das empresas, além de vários programas de liderança feminina, etc. Também podemos falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas vem a Magazine Luiza, a Magalu, e fala: eu tô fazendo um processo exclusivo para negros. E qual que é o impacto disso? Qual que é a importância disso? Muita. Porque a gente sempre fala de diversidade, fala de inclusão, fala de cota, mas o que isso reflete? Uma iniciativa dessa reflete que realmente a gente está dando oportunidade para que as pessoas entrem nas empresas, para que as pessoas cresçam. Se a gente quer que se a gente tem a maioria da nossa população negra, mas eles não estão dentro das empresas e muito menos em posições de liderança, só que eu coloco um monte de critério que impede o acesso da maioria da população, como que eu quero mudar isso? E iniciativas como essa são muito importantes para trazer a diversidade para dentro das empresas. E eu quero deixar muito claro que tem muita gente que critica e fala, que é um favor. Pô, faz um trainee só para negros, então eles estão fazendo o favor de contratar negros? Não é um favor. As pessoas elas vão passar no processo pelo seu próprio mérito, elas vão brilhar lá dentro pelo seu próprio mérito, mas elas precisam de uma oportunidade. Elas precisam que a empresa abra esse caminho para que elas consigam entrar e fazer a diferença. Agora, se eu coloco só para alguns cursos, se eu exijo critérios que a gente sabe que é uma minoria que consegue atender esses critérios, se eu obrigo uma língua que não é a minha, e às vezes nem usa no processo, eu honestamente, eu tinha a obrigatoriedade de ter inglês e espanhol para passar pelo processo de trainee que eu passei, e eu nem usei, era assim, eu realmente quase não usei durante o processo. Então, para que exigir isso? Talvez não vale mais a pena eu procurar pessoas que
consigam agregar, que tenham esse brilho, que tenham essa determinação, que tenham uma outra vivência. Às vezes ela não tem a vivência internacional do intercâmbio, mas ela tem uma vivência na casa, ela tem uma superação, ela tem um jogo de cintura por tudo que ela passou. Então, por que não olhar diferente para essas pessoas? E essas iniciativas, elas são extremamente importantes para que isso aconteça, para que a gente realmente consiga trazer essa diversidade e trazer todas as pessoas que têm o perfil de trainee, que têm vontade de participar pelo processo para dentro das grandes empresas. Então, as pessoas que não eram de cursos administrativos, não tinham acesso, isso começou a mudar e agora a maioria das empresas aceitam. Então já abriu o leque de possibilidades, tirando o inglês do processo, como a Bayer tirou. O que agrega? Então, pessoas que fizeram outros cursos e que não têm o inglês conseguem participar do processo. E quando eu faço um trainee exclusivo para uma minoria, né, que a gente não pode ignorar essa realidade, que isso existe e é muito forte no Brasil e a gente precisa combater isso, eu tô dando oportunidade para que essas pessoas entram. Então, eu fico muito feliz com iniciativas como essa. Eu acho que cada vez mais isso deve servir de exemplo para outras empresas e a gente precisa que a gente pare de olhar fechado e comece a abrangir. Como que vão ser os nossos líderes do futuro? O que a gente quer para daqui para frente? Então, se a gente precisa de pessoas que pensem diferente, pensem fora da caixa, faz sentido a gente contratar o mesmo tipo de pessoas? Então, eu acredito que isso não vai ser do dia para noite. Ainda vai amadurecer, vai caminhar, uma empresa vai fazer aqui, a outra ali, mas com certeza esse é um caminho muito bom para o futuro. E eu, como uma ex-trainee, eu fico muito feliz de ver que agora mais pessoas vão ter acesso a isso. Eu conheço muitas pessoas que poderiam, que têm o perfil de trainee, mas não passaram por motivos tão pequenininhos, e cada vez mais eu espero que as empresas olhem para as pessoas, para quem elas são, para quem elas querem ser, quais são os valores dela e o que ela tem para agregar, tirando qual foi as oportunidades que ela teve na vida, mas sim como ela aproveitou tudo que ela teve e como que ela vai pegar tudo isso que ela viveu e transformar e agregar no trabalho dela. Então eu fico muito feliz com essas iniciativas. Eu espero que mais pessoas consigam entrar nisso e que cada vez mais a gente tenha essa liderança diversa, jovem, que tenha uma cabeça aberta, para que a gente consiga realmente fazer a diferença uma hora ou outra, né? Tá na hora já da gente realmente questionar quais são os nossos modelos tradicionais, questionar quem são as pessoas que a gente segue, quais são os valores que a gente tem e o que a gente quer para o futuro. Então, quando a gente olha uma marca, antes uma marca era um status. Então, por exemplo, eu vejo a Unilever. Nossa, a Unilever é uma empresa gigante, tem produtos ótimos, mas basta ter produtos ótimos. Hoje tem tantas empresas mais baratas que também têm produtos ótimos. O que você está pagando, assim? Qual que é o valor? O que ela está agregando? Pô, ela tem um monte de iniciativa legal, ela pensa em sustentabilidade, ela faz inovação, ela traz uma tecnologia diferente, os valores dela estão alinhados com o meu. Isso sim é agregar valor. Hoje não é mais o preço, hoje tem muito mais possibilidades, não tem uma, duas marcas. Então, cada vez mais as empresas têm que agregar esse valor e contribuir mais para a sociedade. E como que elas fazem isso? Trazendo pessoas que pensam assim. E se eu só fechar esse tipo de pessoa e ficar para sempre, eu quero esse perfil que fez isso, a gente não consegue mudar, a gente vai ser mais do mesmo. Então, novamente, estou muito feliz com essas iniciativas, espero que sirva de exemplo, quero acompanhar de perto esse processo para ver como que vai ser, como vão ser as etapas. Se você se inscreveu e está participando, deixa aqui embaixo, me manda mensagem para a gente saber como que vai ser, que eu quero muito ver e estou muito orgulhosa e feliz de poder trazer essa notícia, caso você não tenha visto, e também de compartilhar.
E eu queria saber qual que é a opinião de vocês com isso. Qual a expectativa de um processo desse? E qual é a opinião? O que vocês acham desse tipo de mudança no processo de trainee? É legal? Não é? Vocês gostam? Não gostam? Me deixa saber. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse papo é importante e dá muito pano pra manga. Então é isso, gente. Só um vídeo com uma notícia boa e eu vejo vocês no próximo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau!